aula de ciências, tá bom? Nós estamos terminando o nosso primeiro bimestre. Eu estou muito feliz de ter ficado com vocês, tá? Eu espero que todos tenham alcançado o seu objetivo. Qual seria o objetivo, professora? O objetivo de pegar boas notas, né? Quem não conseguiu, que estude mais, né? Que eu acredito em vocês. Como eu falei, você também deve acreditar. Mas hoje, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos finalizar o nosso livro de atividade nas páginas que eu vou pedir para vocês, tá, turma? Então, pegue o livro de atividade, fazendo a atividade que eu vou explicar a atividade. Em seguida, tirando aquela foto bem bonita, né? Tira a foto bem bonita e envie para o meu WhatsApp, mas tira uma foto bem legível mesmo, que é muito importante para poder corrigir as atividades com vocês. Professora, eu não entendi essa questão. Pergunta, né? Pergunta que eu vou te ajudar, tá bom, gente? O importante é perguntar, é interagir, para a gente terminar esse primeiro bimestre e finalizar com sucesso, porque eu tenho que corrigir o livro de vocês e lançar nota também, tá bom? Então, se tiver livro para atualizar, o livro didático, ou então até mesmo o livro de atividade, tem que atualizar, turma. É muito importante, tá? Para poder lançar a nota de vocês. Faz um esforcinho, atualiza, mas não deixa o livro em branco, né? Por quê? Porque nós já vamos iniciar o segundo bimestre. E eu preciso desse livro atualizado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, é muito importante, tá? Vamos lá fazer mais uma atividade de ciências, tá? Todo com seus materiais, pega o livro didático, o livro de atividade, e hoje nós vamos fazer atividade no livro de atividade, não esqueçam, tá? Mas com seus materiais em mãos, é muito importante. Vamos lá, mais uma atividade. Olá, sétimo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciência. Todos com seus materiais, com seu livro didático, caderno, certo? Fazendo as atividades e prestando atenção. E sempre fazendo anotações no livro de vocês e no caderno, tá bom? Então, que hoje seja um dia abençoado, um dia muito produtivo. Mas agora vamos lá a mais uma aula. Então, hoje, turma, hoje nós vamos estudar água e os seres vivos. A importância da água para a humanidade, não é verdade? Nós vamos relatar, nós vamos conversar, vou fazer uma explicação sobre a água, né? Que é muito importante, é essencial para nós, seres vivos, e englobando todos os seres vivos, tá bom? Vamos lá iniciar mais uma aula? Aqui vamos falar um pouco do planeta Terra, né? Que ele é um imenso globo azulado. Existe cerca de 4,6 bilhões de anos, não é verdade? Quando ele dentro desses 4,6 bilhões de anos, existe o que também que foi se formando? Os oceanos e mares, né, que tem 97%, geleiras inacessíveis, 2%, rios e lagos e fontes subterrâneas, que tem 1%. Cerca de 71% dessa superfície da Terra é coberta por água em estado líquido. Não esqueçam disso, tá? Do total desse volume todo, chega a ter 97,4 aproximadamente, tá? E está nos oceanos em estado líquido, tá, gente? Então a água ela é essencial. A água é essencial para o equilíbrio do ambiente natural e participa de quê? Participa de várias funções, tá? Participa de várias funções que só podem acontecer com a presença dela no organismo dos seres vivos. Porque nós seres vivos, nós necessitamos de quê? Necessitamos de água. É essencial para a nossa sobrevivência. Eu falo em geral, tá bom? Então essas seriam as porcentagens de água, mas agora eu vou explicar o restante, tá? Que vocês vão conseguir entender e relembrar o conteúdo que foi passado na aula anterior, tá? Aqui vamos falar um pouco dessa água líquida, né? Que ela é o quê? Também aparece nos rios, lagos e nas represas, infiltrada nos espaços do solo e nas rochas também, certo? Nas nuvens e nos seres vivos. Nesses casos, ela apresenta uma concentração de sais
geralmente inferior à água do mar. Por quê? Porque essa água doce, turma, ela tem uma concentração bem inferior, bem menor do que a água salgada. Lembra que eu falei que a água salgada tem uma concentração muito grande de sais, né? Que o ser humano ele não consegue ingerir, não consegue tomar essa água, porque a concentração é bem maior. Já essa água doce, a concentração dela é inferior à água do mar, tá? E por isso que chamamos de água doce, que corresponde a cerca de 2,6% de água do total do planeta. Beleza? Então, preste atenção. A água, então, ela é um elemento presente em basicamente tudo que envolve o planeta Terra. Ela cobre cerca de 71%, lembra que eu falei? 71% da superfície no estado líquido, tá? E está presente nos oceanos, mares, lagos, além da sua utilidade no seu cotidiano, tá? Como o preparo de alimento, higienização, hidratação do corpo, entre outras situações. Então, quando eu falo que a água, ela basicamente ela envolve todo o nosso planeta Terra, né? E também ela está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tá? A água, em seu estado líquido, ela não possui o que? Forma própria. Ela assume o que? O formato de recipiente no qual estiver contida, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho da água do estado sólido, né? Então aqui nós temos essa porcentagem que é cerca de 1,8% da água doce do planeta, ela é concentrada em estado sólido, tá? Formando grandes massas de gelo nas regiões próximas da onde, professora? Próxima dos polos e do topo de montanhas, tá? Muito elevadas. Então, essa água, já nesse estado sólido aí, né? Nesse estado sólido, tem forma regular, que pode ser concentrada em forma de quê? Em forma de gelo, neve e granizo. Já as águas subterrâneas, elas correspondem a cerca de 0,96 de água doce que está disponível aonde? Nos rios, nos lagos, certo? Já no estado gasoso, gente, o que acontece? No estado gasoso, a água também não tem forma própria, tá? Apesar de não ser visível a olho nu. E também ela é muito presente aonde? Na vida humana, como no ar que respiramos. Nesse estado, a molécula é tão pequena que não dá para notar. A água encontrada nesse estado gasoso é quando passa pelo processo de evaporação. Isso já acontece no ciclo, né, de evaporação, o ciclo da água, né? A água evapora na atmosfera, por exemplo, condensa e se transforma em pequenas gotas, formando o quê? Formando as nuvens, tá bom? Então, essa molécula de água, ela é composta por quem? Ela é composta pelo hidrogênio e oxigênio. Quando eu falo hidrogênio e oxigênio, eu estou me referindo a H2O, tá? E está presente na Terra, nos estados líquido, gasoso, certo? Sólido. Em nosso planeta, ela ocupa cerca de 71% de toda a superfície. E também ela está nos lençóis freáticos, muito abaixo do solo, tá? A água é de suma importância para todos os seres vivos, tá? Mais diversos, desde os micróbios até as plantas. Então, quando eu falo de todos os seres vivos, eu estou englobando tudo, tá? Como foi relatado, desde os micróbios até as plantas. Então, ela é essencial, tá bom? A vida na Terra é originária de meios líquidos da Terra primitiva. Além disso, a água tem uma importância também econômica e também ambiental, tá, gente? Dentro dos seres vivos, é indispensável a água, tá? No caso aqui, nós temos o quê? Um recém-nascido. Um recém-nascido humano, ele tem cerca de
2,4 quilos de água. Apenas 600 gramas de quê? 600 gramas de outros componentes. Isso se explica pelo fato de meio de desenvolvimento do feto ser tão aquoso, de sua mãe, no caso. Por isso que o feto, ele é aquoso, porque ele tem essa porcentagem de água, tá? Isso eu relatei para vocês um pouquinho sobre o estado gasoso, que eu falei aqui do estado sólido, falei um pouco sobre o estado gasoso, e dentro do estado gasoso também relatei a importância da água, tá? A importância da evaporação também, que vocês com certeza irão lembrar o ciclo da evaporação, tá? Que acontece a evaporação. Aqui nós temos o que? A presença de água. A presença de água nos seres vivos. A importância da presença de água nos seres vivos. Que seria o quê? Um dos fatores que possibilitaram o surgimento e a manutenção da vida da Terra é a existência de água, né? Ela é um dos principais componentes da biosfera e cobre a maior parte do planeta. Nessa biosfera, gente, o que seria a biosfera? A biosfera é tudo onde existe vida, né? A biosfera existe diversos ecossistemas também, ou seja, diversos ambientes na Terra, que são habitados por seres vivos das mais variadas formas e tamanhos, ok? Às vezes nós esquecemos que esses seres vivos têm o quê? Têm em comum a água presente na sua composição. Então, dentro da biosfera, existe o quê? Existe a biosfera é onde tudo existe vida e as mais variadas formas e tamanhos de vida, certo? E muitas vezes o que acontece? Nós esquecemos que nesses seres vivos tem em comum o quê? Tem em comum a água, né? Tem em comum a água, que é de suma importância para a sua sobrevivência, para o seu desenvolvimento. Você consegue passar 2 dias sem tomar água? Não, você não consegue. Você fica desidratado, não é verdade? Você fica... porque você está constantemente, você está transpirando, você tá deixando evaporar também. Então, o teu organismo necessita de água, né? Você não consegue passar o máximo 2 dias sem tomar água, porque você fica desidratado. Então, por isso que a água ela é de suma importância para todos os seres vivos. E essa composição seria o que, professora? Essa composição H2O, que seria esse daqui, H2O, que é de suma importância para toda a humanidade. Aqui, gente, nós vamos falar um pouquinho da água viva, que ela chega a ter 95% de água na sua composição do seu corpo. A melancia e o pepino também tem o que? Tem 96% de água na sua composição também. Então, portanto, a água ela não está presente apenas nas plantas, ela também está presente em muitos animais também, tá bom? Como vocês estão vendo, essa porcentagem de água que está na água viva, olha, é a metade, né? Praticamente é 95% de água que ela tem. A melancia também tem o que? Melancia e o pepino tem 96% de água. Então, é uma porcentagem muito grande de água. Aí aqui nesses exemplos podemos observar que é como eu acabei de relatar para vocês. A água ela não está presente só nas plantas, ela está presente nos animais, né? E no corpo de todos os animais e também nas frutas, tá? Aqui, como eu relatei para vocês, que ela não está presente só nas plantas, ela também faz parte do corpo de muitos animais, certo? Então aqui é fácil, gente, aqui tem essas imagens, é fácil comprovar que o nosso corpo, por exemplo, contém água. Bebemos água várias vezes ao dia, ingerimos muitos alimentos que contêm água e também é muito bom para a saúde, tá? Então aqui, olha, expelimos do nosso corpo vários tipos de líquido,
que possui o quê? Que possui água, por exemplo, suor, urina e lágrimas. Tudo isso, esses exemplos que eu dei aqui, como vocês estão observando na imagem, contém água. Justamente por isso que devemos tomar bastante água. Não esquecer de tomar água, sempre tomando, não tô com sede, mas tem que tomar água, tem que lubrificar o teu corpo. Porque você tá fazendo o quê? Você tá expelindo essas águas constantemente no teu suor, na tua urina. Não é verdade? Até na tua lágrima também tá saindo essa porcentagem de água. E o teu corpo, cada órgão do teu corpo tem uma porcentagem de água. Então, se você não se hidratar, não tomar água constantemente, você vai ficar desidratado. E isso vai prejudicar a saúde. Então, temos que tomar água o dia todo. O máximo uns 2 litros ou 1 litro de água no máximo. Você muitas vezes não tem por frio, perdemos a vontade de tomar água, não sentimos sede, mas temos que estar com aquela garrafinha do lado, hidratando, né? Tomando sempre água, hidratando a nossa garganta, tudo, e o nosso corpo também, tá bom, turma? Aqui vamos falar um pouco, afinal, o que é água? O que é água para você, né? Então, a água é uma das substâncias mais comuns no nosso planeta. Toda matéria ou substância da natureza é feita por partícula muito pequena, invisível a olho nu. Que seria o que, professora? Que seria os átomos. Então, esses átomos aqui, cada tipo de átomo, gente, ele pertence a um determinado elemento químico, tá? Os átomos como o oxigênio, o hidrogênio, o carbono, o cloro são exemplos de elementos químicos, tá bom? Que formam as mais diversas substâncias, como a água e o gás carbônico. Então, eles são invisíveis a olho nu, esses átomos, tá bom? No grupo, gente, nos grupos dos átomos unidos entre si, formam o que? Eles vão formar essas moléculas. Cada molécula de água, por exemplo, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, tá? A molécula de água, ela representa pela fórmula química H2O. Não é para esquecer disso, tá bom? Então, um conjunto de moléculas de água vai formar essa fórmula química, tá? Que eu acabei de relatar para vocês. Aqui vamos falar um pouquinho dessa molécula, certo? Essa molécula de água, que seria, como vocês estão observando essas iniciais aqui, hidrogênio, oxigênio e hidrogênio, que tem HOH, que são essas iniciais, ó, hidrogênio, oxigênio e hidrogênio. Se liga por ligações, o que? Covalentes, tá? Nesse tipo de ligação, esses elétrons dos átomos, eles são compartilhados, tá? Então, a fórmula angular dessas moléculas de água, de água, com o ângulo de quê? De 104 graus e 40 minutos. Confere a substância de uma série da profundidade dessas características. Então, o que seria essa molécula? Essa molécula seria um conjunto de átomos iguais ou diferentes, tá, gente? Que elas vão se unir por ligações covalentes, que vocês vão ver na próxima imagem, vocês vão entender, tá? Olha aqui, a união dessas moléculas, vocês estão observando esse copo de água? Então, aqui tá acontecendo o que? Tá acontecendo a união dessas moléculas, tá? Olha só, estudo das moléculas. A ligação covalente em uma molécula corresponde ao compartilhamento de elétrons, geralmente entre elementos não metálicos. Veja a molécula de água, por exemplo, em um composto simples. Aqui, turma, vocês estão observando o quê? Ao observar esse copo de água, o que vocês estão observando? A gente não tem ideia, nós não temos ideia que essa substância, elas são formadas por várias moléculas. Essas moléculas seriam o que? H2O. Essa fórmula, ela indica o que? Ela indica que a água, ela é composta por 3 moléculas. 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, né?
que estão compartilhando entre si, tá? Então você pega um copo de água, né? Você pega um copo de água aí na tua casa. Aí dentro desse copo de água, que muitas vezes nós não damos importância, tem um conjunto de moléculas iguais ou diferentes, tá? Que elas estão fazendo o quê? Que elas estão em ligação. Elas estão em ligações covalentes, que vocês estão vendo essas moléculas de água, que é H2O. Então, dentro desse copo, elas estão se formando um conjunto de átomos iguais ou diferentes, né? Que estão unidos numa ligação covalente, tá bom? Então, isso aqui seria o conjunto, esse conjunto de moléculas, tá bom? E também existe moléculas mais simples, como o do oxigênio, que é o O2, né? Que é o ar que nós respiramos. Mas nós estamos falando aqui das moléculas da água, né? Então aqui vocês estão vendo, eu coloquei essa imagem justamente para você ter uma noção. Que muitas vezes você pega um copo de água na sua casa, aí você faz uma comparação. Dentro desse copo de água tá acontecendo... É um conjunto de moléculas. Esse conjunto de moléculas, elas estão formando o que é uma ligação covalente, tá? Dessas moléculas, desses átomos. Mas eu não vou entrar muito em detalhe nesses átomos, nessas moléculas. Por quê? Porque vocês vão estudar isso mais detalhadamente, mais adiante, no decorrer das séries de vocês. Tá bom, gente? Então, nós vamos ficar até aqui nesse slide, o estudo das moléculas, as ligações covalentes da água, a importância da água e a importância dessas moléculas de H2O também, tá bom? Na próxima aula, eu vou dar continuidade falando sobre a água, a importância da água, doenças causadas pela água, tá bom? Na próxima aula a gente dá continuidade. Agora nós vamos fazer um exercício do livro de atividade, tá? Eu vou explicar a atividade, fazendo a atividade e passando aqui que eu tô aguardando vocês, tá bom? Sétimo ano, vamos lá, fazendo mais uma atividade do livro de atividade, tá bom? Pegue o livro de atividade de vocês, pegue o material de vocês para poder acompanhar, tá bom? Com certeza vocês já assistiram a videoaula, que a videoaula fala sobre a água, né? Sobre o ciclo da água, a importância do planeta Terra, a importância da água, tá bom? Ah, professora, eu já vi essa videoaula antes. Sim, você já viu. Mas como nós vamos fazer uma atividade no livro de atividade, só lembrando que o livro de atividade, turma, é recapitulando os conteúdos que já foi ministrados, não é verdade? Vamos finalizar, vamos fechar esse livro de atividade, tá bom? O primeiro bimestre tá finalizando, né, gente? Muito bom, foi muito bom estar com vocês no primeiro bimestre. Vamos lá, entrando mais um bimestre, o segundo bimestre, mas primeiro vamos finalizar esse livro. Então, o que eu peço para vocês, se tiver que atualizar livro didático, livro de atividades, atualizem, tá bom? Tem que atualizar, não pode deixar esse livro em branco, turma, tem que atualizar. Atualizem, tá bom? Eu sei que tem alguns livros que chegaram atrasados, mas tem que atualizar, tem que responder, tá bom? Então, agora eu vou passar essas atividades para poder fechar o livro de atividades, tá bom? Qualquer dúvida, só é perguntar, só é entrar em contato comigo, tá bom? Vamos lá iniciar a nossa atividade, todos com o livro, tá? Aqui nós temos o livro de atividade. Eu vou passar para vocês a página 25 do livro de atividade, que vai falar sobre o quê? Sobre o planeta Água, certo? Como foi relatado na videoaula, o planeta Água, a importância do planeta Água, a importância da água, né? Do ciclo da água. Vamos lá, todo mundo acompanhando. Eu tô com o meu livro daqui, você lê do seu daí. Ok, vamos lá? Olha só, na 13ª tá pedindo o quê? Apesar de a água apresentar 70%, né, da superfície do nosso planeta, 97,5% é salgada, ok? Ou seja, imprópria para o consumo humano, tá?
Além de estar presente em menor quantidade, a água doce pode ser de difícil acesso, pois, além de estar distribuída de forma irregular, uma grande parte dessa está congelada ou no subterrâneo. Sobre o assunto, analise as afirmativas a seguir e marque a resposta correta. Você vai marcar a resposta correta. Aqui nós temos número 1, número 2 e número 3. Abaixo, vocês vão marcar uma alternativa correta. Será que é a letra A? Será que é a letra B ou a letra C? Lê com cuidado, pega o livro didático, vá ler e você responda, tá bom? A 14ª está falando sobre: observe a figura abaixo, depois identifique o ciclo e os processos indicados com os números. Então, responda as questões. Aqui, gente, nós temos um ciclo. Lembra que eu falei desse ciclo para vocês? Então, aqui nós temos esse ciclo. Esse ciclo aqui, que eu vou abrir mais para você ver, nós temos todo o processo. Vocês estão observando que aqui tem o número 1, número 2 e o número 3, correto? Agora, você vai fazer o quê? A letra A está pedindo qual é o ciclo representado. Qual é esse ciclo representado? Aí você vai colocar o nome ao lado. B, o que o número 1 representa? Qual seria esse número 1 aqui? O que ele está representando? Aí você coloca. C, o que o número 2 está representando? E a letra D, o que o número 3 representa. Então, tá falando do ciclo, né? Então, você vai citar cada número desse conforme a ilustração. Ok? Página 26. Essa página 26, nós estamos falando de temperatura, certo? Acompanhem comigo. Em um mesmo dia do ano, as condições meteorológicas em duas capitais do Brasil eram as seguintes. Primeiro, em Palmas, nós temos as condições atuais, temperatura atual 28 graus, umidade relativa 65%. Terezinha, condições atuais, a temperatura dela 37 graus, olha como tá alto. Umidade relativa 23%. Abaixo você vai marcar, tá? Você vai assinar a alternativa, marque a alternativa correta. Qual seria dessas? Você vai marcar uma alternativa correta. Primeira, letra A. As duas cidades estão em boas condições de umidade do ar? Aí, o que você acha? Você acha que é verdadeiro? Né? Letra B. Em Terezinha seria adequado não realizar atividades físicas em ambientes abertos entre 11 e 15 horas, né? C. Em Palmas não há previsão de nuvens no céu, por isso a umidade é bem baixa. E a letra D. Palmas já está em estado de emergência, considerando a umidade de A. E a letra E. Teresina, né? Está com a quantidade ideal de umidade do A. Então, turma, vocês vão marcar a única alternativa, uma única alternativa correta devido às temperaturas de Palmas e Teresina, tá bom? Ok? Devido abaixo, uma única. Você vai comparar o quê? Comparar a temperatura delas, tá? Qual é a temperatura mais alta? Se ela prejudica, né, a saúde. É isso que você vai observar entre essas duas capitais, ok? Agora, aqui na 16ª, nós temos essa imagem, né? Que você está escrevendo aqui. Imagine que você está escrevendo um livro sobre as necessidades que os diferentes seres vivos têm de água. Para ilustrá-lo, você seleciona as duas imagens abaixo, tá? Escreva as legendas de cada uma, enfatizando as adaptações de cada ser vivo para viver em seus ambientes naturais. O que nós temos aqui? Primeiramente, nós temos o sapo, né? Esses sapos, eles vivem em ambientes, principalmente, o que você vai falar? Você vai falar a importância do ambiente deles, tá? Por exemplo, o sapo, ele precisa de um ambiente úmido para poder sobreviver, não é verdade? Aí você coloca, os sapos necessitam do ambiente úmido. O que mais? Para quê? Qual é o desenvolvimento dele? Em seu desenvolvimento,
As formas jovens, né, os gerinos, eles são aquáticos. Então, você vai relatar sobre isso, tá bom? A importância, onde eles vivem, tá bom? Abaixo nós temos o cacto. Qual é a importância dele, aonde ele vive, o que ele precisa para sobreviver, tá bom? Essa seria, você vai colocar do cacto e dos sapos também, a importância, tá? Aqui nós temos a página 27. Página 27 do livro de atividades, tá? Vamos lá, acompanhando. Aqui tá falando, gente, a 17ª tá falando. A fêmea do mosquito Aedes aegypti transmite doenças como a febre amarela, a dengue, chikungunya e a zika. Essas doenças estão relacionadas com a água. Por quê? Letra A. A fêmea do mosquito elimina os vírus causando dessas doenças na água? Ao tomar água, se você acha, você marca, tá? Você vai marcar uma única alternativa correta. Qual seria? Por que o mosquito Aedes aegypti transmite essa doença? Febre amarela, chikungunya, zika. Como eles transmitem? Através de que eles transmitem? Você vai marcar uma alternativa correta, ok? Próxima questão, 18ª, né? A leptospirose, a dengue, são doenças que podem ser fatais. A informação sobre as formas de transmissão auxilia a população a tomar importantes medidas de prevenções. Quais seriam essas prevenções que a população tem que tomar contra a leptospirose e a dengue? Aqui vocês estão observando essa imagem, o rato e o mosquito falando. Olha só, o rato fala assim: vou atacar as favelas e as áreas de risco. Já o mosquito, ele fala: sou chique, vou atacar as mansões de luxo com piscina. Então, por que ele fala piscina? Porque é água parada. Então, você vai marcar abaixo, você vai marcar uma única alternativa. Qual seria o meio de transmissão da leptospirose e da dengue? Aqui está falando uma medida profilática, né? Uma medida profilática que pode impedir a expansão de ambas as doenças é realizar a vacinação periódica da população, evitar o acúmulo de água de chuvas, né? Controlar a população de insetos vetores, evitar o contato com água contaminada. Então, qual seria? Será que é a letra A, letra B, letra C, letra D? Qual você acha que é? Você marca uma alternativa correta, tá bom, gente? Uma única alternativa. Ok? Então, nós ficamos até aqui na página 27. Essa seria os restos das atividades, né? O que estava faltando para poder finalizar o nosso livro de atividade. Turma, atualizem o livro de vocês, o livro de atividade, o livro didático, tá? Porque na próxima semana, nós já vamos iniciar o segundo bimestre para poder acompanhar tudo direitinho, porque senão vai ter muita coisa para vocês fazerem. Então, atualizem o livro de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Professora, não entendi essa daqui. Eu vou te explicar, eu vou te ajudar. Nós vamos corrigir juntos, tá? O importante, turma, é você tentar fazer. Tá bom? Tente fazer. Eu não entendi. Entre em contato comigo, manda mensagem que eu vou te responder. Eu estou aqui aguardando vocês, tá bom? Responde bonitinho, tira uma foto bem legível, como eu sempre peço para vocês, e mandem para mim que eu estou aqui aguardando, tá bom? Fiquem com Deus, eu estou aguardando vocês. Tchau!